entendeu? Então, assim, eu entendo que eu, Ricardo, entendo que deveria se agir por uma vontade de ajudar, por um amor maior, e a pessoa não tem condições de perceber que ela está fazendo besteira, entendeu? Eu acho que poderia sim, mas aí ela vai escamar, vai se prejudicar, e se você der liberdade para ela, se machuca, se você não der liberdade para ela, vai ficar com raiva. Tem que pôr na balança, né, o céu nem a terra, então. Porque isso daí eu até acredito o seguinte, a pessoa vamos colocar a pessoa como incapaz de resolver por si, Exatamente. por toda a névoa que ela está em volta, né? Então, Sim. às vezes o ato, até o trabalho dos Exus, ele não pode ser muito raciocinado em cima disso, porque são executores da lei, né? Então precisa fazer o que tem que ser feito, às vezes o que tem que ser feito não vai agradar o ego, mas Sim. ele está fazendo uma boa ação sim, né? Porque Sim. você vai tirar a droga do viciado, ele não quer sair, ele quer continuar com aquilo, né? Por exemplo, falamos sobre diabetes. Às vezes o diabético quer comer açúcar até dizer chega. Se alguém for lá e jogar todos os doces dele fora e falar... Ele vai brigar, né? Vai brigar. Mas é para salvar ele. Vai achar que você está sacaneando ele. Mas você não está fazendo isso, você está fazendo isso porque você está enxergando de uma outra ótica, né? Do que a pessoa não está enxergando. E até a questão... A gente demora 20 anos, 20 e poucos anos da nossa vida para ter uma formação, para considerar que somos adultos e podemos fazer algo, né? Então depois disso a gente pensa, caramba, foram 20 anos só para chegar aqui e começar a querer fazer alguma coisa. Então o nosso tempo é curtíssimo, né? Para fazer alguma coisa que presta por aí, né? Por isso que alguns evitam a espiritualidade das moratórias existenciais para nós, né? Já viu nessa frase aí, né? Se você está fazendo tudo certinho, já que você pegou o caminho certo e está conseguindo produzir bastante, eles podem prorrogar um pouquinho mais a sua vida. Já que caiu a ficha nessa encarnação, porque nas últimas 20, ele só estava bebendo, enchendo a cara e jogando bola, digamos assim. Nessa daqui que caiu para a espiritualidade, está produzindo, vamos deixar viver mais um pouquinho. Porque senão tem que nascer, já vai perder 20 anos, só para abandonar a fralda, entrar na escola, aprender a escrever, aprender a falar, já foi 20 anos. Exato. Tipo o Chico, o Chico viveu 93, né? O Divaldo tá com 93 também. E eu tava conversando esses dias com alguns amigos. Como esses médiums que precisam fazer um trabalho, eles vão até o limite do físico, eles né? prorrogam o máximo que dá. Até o limite. Evita uma encarnação, digamos assim, futura, né? É uma menos, porque você já produziu por 2 nessa, já pagou 2 parcelas do carnê nessa, né? 2 ou 3 ou 4, né? Então. Vamos tirar tudo que dá para tirar o máximo do agora. corpo, né? E às vezes o corpo fica um pouco debilitado, né? Eu vi algo seu falando sobre a questão de, às vezes, um espírito se voluntariar para auxiliar um algoz, né? Ninguém quer ajudar o cara, isso é fato. Mas, às vezes, tem um espírito que se voluntaria para ajudar aquela causa, mas também para ele poder se elevar um pouco mais dentro da sua missão e ter um pouco de caridade ali com alguém que se cai no umbral ali, já vai dar mais problema, né? Sim. Então, às vezes, às vezes essa questão do fazer o bem sem olhar a quem envolve também a nós, né? A gente não, porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo o seguinte: eu não vou ajudar aquele cara ali nunca na minha vida. Mas é muito pesado falar nunca, né? De repente, nesse momento, não seja possível, a pessoa não quer, a pessoa não tá dando condições, mas ajudar. Que na Umbanda, você vai na apometria, você vai perguntar pra pessoa: o que você fez de errado? Você fez isso aqui de errado, eu não te ajudo. Não pode, tem que ajudar a todos, né? E aí, Deus é tão sábio, né, que ele faz, às vezes, essas pessoas que têm essa dificuldade nascer juntos como parentes, né? Então, muitos casos que a gente atende são inimigos, assim, de séculos, né? Pai, filho, mãe, filho. E interferência espiritual, você estava falando isso, me veio na memória um atendimento que nós fizemos uma vez, de um menino novo, que ele estava muito, muito inteligente, inteligentíssimo. Ele estava sofrendo uma obsessão, uma interferência espiritual muito grande, né? Então vieram os espíritos e falaram: mas ele é muito devedor, por isso que ele está passando por isso. E nós escutamos isso, né? Então aí nós fizemos um acordo, às vezes é feito um acordo também, entendeu?
Nós falamos, mas vocês estão influenciando tanto ele que daqui a pouco espana a cabeça dele, ele vai fazer uma besteira, porque é muito a interferência. Então tem que deixar, digamos assim, dar um pouquinho de liberdade para ele. Vamos fazer um acordo? Então nós não vamos brigar aqui para tirar vocês na marra, e nem vocês vão abandonar também assim de graça. Então, dá um prazo para ele, porque vocês estão falando que ele é ruim. Então dá um prazo para germinar sozinho o que ele tem no interior dele, sem interferência de vocês, porque vocês estão botando tudo a perder também. Tá estrangulando ele ali, é lógico que ele vai fazer uma coisa um pouco mais desastrada, muita pressão, né? E aí eles fizeram um acordo lá, até uma determinada idade, iam ficar alguns anos afastados, eu não lembro agora quanto foi. Tá bom. Então nós temos o direito de cobrar ele. Mas nós vamos nos afastar, então, para que ele deixe frutificar aí o que ele tem, se é que ele é do bem, que ele está falando que ele era, porque ele não era antes. Vamos deixar ele, né, ver o que ele vai fazer. E não vamos interferir em nada. Tipo assim, durante 10 anos. Vai viver 80, 10 não é nada. Então, tipo, dos 15 aos 25, nós não vamos interferir. Nos 25, a gente volta para conversar. Né? Então, aí vai do que a pessoa estiver produzindo, né? Mas aí, por exemplo, dá a chance deles voltarem dependendo do caráter que a pessoa tiver. Mudar. Como eu já escutei isso também. Já escutei isso. Já aconteceu comigo, inclusive. Quando eu tinha esse comércio aí, que eu falei para você, eu falei lá, eu quebrei, perdi tudo, né? Carro, moto, dinheiro, cartões, tudo. E naquele momento, apareceu um espírito lá, a gente já fazia esse trabalho de esterilização, se encontrava de madrugada, fora do corpo, lá para doar energia. Apareceu um espírito lá, e que foi convidado a se afastar de mim, quase igual esse acordo aí. Né, que aconteceu bem anos depois, isso é bem mais antigo agora. Falou, olha, você está influenciando tanto ele que ele está enlouquecendo, ele não consegue pensar direito, ele pode fazer uma besteira, tirar a própria vida, né? E aí alguém pediu, e ele se afastou, mas eu não sabia quem era, não tinha noção, o que eu fiz no passado, nada, só sei que ele se afastou, ele estava todo de preto, uma cartola preta, um símbolo lá, judeu, tal. Passou mais ou menos uns 10 anos, e eu sem parar, porque eu fazendo trabalho espiritual sem parar desde o ano 2000. Lá pelo ano 2010, mais ou menos, nós estávamos só fazendo esterilização de energia, doando energia para os desencarnados, que eu falei, de cada 3, 4 meses, quando de repente incorporou um espírito lá. A gente não estava esperando isso, que não era usual ter incorporações. Era só doar energia, só doar ectoplasma. E ele veio e começou a falar, estou aqui hoje para abençoar, bendizer, desejar que essa pessoa tenha uma vida próspera, cheio de saúde, cheio de amor, mesa farta, não sei o que, e a gente não tô entendendo nada que ele está falando, né? Eu, pelo menos, não, né? Só quem é clarividente vai conseguir ver a quem que ele está direcionando mentalmente, né? E ele não direcionava, não falava com ninguém do grupo. E ele falando isso, e a média incorporada falando, e a gente... E aí, depois, no finalzinho, ele virou na minha frente, assim, e falou comigo. Aí olhou para mim e fez assim. Porque da última vez que eu me afastei, foi porque pediram para eu me afastar de você. Tipo assim, eu não queria, mas eu me afastei porque houve uma determinação superior. Alguém pediu por mim. Mas dessa vez, eu estou aqui, né, tipo assim, de coração aberto, para me afastar de você, porque eu vi que você não é aquela pessoa que me prejudicou no passado. Olha que bonito, foi bem lindo. Falou, você não é aquela pessoa, eu estou acompanhando você, né, tipo assim, nesses últimos 10 anos, toda semana. Então eu estou vendo que você não é aquela pessoa, e hoje você não seria capaz de fazer o que você fez no passado. Então eu estou aqui de livre e espontânea vontade, hoje ninguém precisa me pedir para me afastar de você. E eu estou aqui para bendizer a sua mesa, Nossa, comecei a chorar que nem um louco. Imagina. Porque foi um negócio bem forte. Então, a nossa vibração, quando a gente muda, começa a fazer caridade, começa a ajudar, mesmo que lá atrás falaram para mim, a sua situação é de exorcismo, lembra? Depois de 10 anos mudou, depois de 20 anos mudou, e vai mudando. Então, a nossa ação vai mudar isso, não tem comprimidinho dourado, não. Eu vou fazer uma terapia, vou fazer não sei o quê, o Fael vai me cuidar, o Ricardo vai me cuidar e acabou, meus pecados. Não existe isso, a gente tem que botar a mão na massa. Tem que fazer, os terapeutas, os médiuns vão fazer por nós, o Centro Espírita Umbandista, vai tirar uma grande carga, vai dar um alívio, mas você tem que honrar as calças e fazer a sua parte também. Você tem que começar a fazer caridade, ajudar os outros, tarará, ok?
Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.